Olá, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a esse nosso encontro aqui tão especial, né, onde nós vamos falar como terapeutas podem atuar com as PICs, que são as práticas integrativas complementares de saúde, né? Então, como eles podem atuar com as PICs na gestão de riscos psicossociais da NR1. Meu nome é Ângela Valieira, eu sou diretora do IBRP, Instituto Brasileiro de Riscos Psicossociais, e vão participar aqui comigo dessa live, desse nosso encontro, as nossas parceiras aqui de trabalho, a Ivanise, a Isabela e a Elaine. Daqui a pouco a gente vai apresentar cada uma delas com mais calma aí para vocês. Mas a Ivanise, ela é associada aqui do Instituto, ela é gestora de recursos humanos e consultora de transformação empresarial. A Isabela Soares, ela é advogada trabalhista, especialista em NR1 e também é consultora empresarial. E a Elaine Reginaldo, ela é terapeuta de PICS, é enfermeira especialista em segurança do trabalho e NRs. Estamos muito felizes de estar aqui com vocês hoje. Sejam realmente muito bem-vindos e muito bem-vindas. Bom, vou falar aqui rapidamente de mim, nem vou falar muito, eu vou mais aqui deixar escrito que vocês podem dar uma olhadinha. Mas eu trabalho com consultoria para empresas já há mais de 25 anos. Eu sou especialista na parte de treinamento e desenvolvimento humano. Tenho aí uma gama de atendimentos grande, já atendi empresas em mais de 14 países, empresas de pequeno, médio porte e grande porte também, né, nacionais e multinacionais, principalmente na parte de desenvolvimento de human skills, que até alguns anos atrás se chamavam de soft skills, né, mas são habilidades humanas, e um foco muito grande também na parte de criatividade e de desenvolvimento de lideranças. Eu sou professora em alguns MBAs, aí de algumas instituições aqui no Brasil também dentro desses temas. Sou coach certificada aí com mais de 2.500 horas e participei do programa Harvard Management Mentor, que é um programa que seleciona pessoas aí ao longo do mundo para passar por um treinamento específico deles, voltado para a parte de gestão empresarial, com foco muito grande em liderança e na parte de habilidades humanas. E de formação eu sou comunicóloga, que eu sou jornalista, publicitária e designer, tenho aí a extensão de ergonomia, e formações também aí na área de moda e de docência. Bom, queria começar contando para vocês um pouquinho sobre o que a gente está fazendo aqui, né? Por que nós estamos falando sobre essa questão aí de como que os terapeutas de PICs podem atender empresas aí na parte de gestão dos riscos psicossociais. Vou trazer um pouquinho aí do panorama da saúde mental relacionada ao trabalho, panorama da saúde mental relacionada ao trabalho no Brasil hoje, tá? Hoje, o Brasil é o primeiro lugar do mundo em ansiedade. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, 9,3% dos brasileiros sofrem de algum transtorno de ansiedade. Nós somos o segundo lugar do mundo em burnout. A gente só perde para o Japão. Lembrando aí que burnout é diferente de estresse, né? Às vezes as pessoas hoje em dia confundem e misturam as coisas, e para você que quer trabalhar especificamente com isso, vai ser muito importante conhecer a diferença. A gente vai conversar bastante aí ao longo desse nosso encontro de hoje. E nós somos o primeiro lugar do mundo em turnover. A taxa média de 2024 foi de 51,3% ao ano. Turnover é aquela rotatividade que tem, né, dos funcionários que ou pedem para sair, ou pedem desligamento, ou são desligados, né? E por que isso é importante aqui? Porque boa parte das vezes essa saída do funcionário, esse desligamento, ele está ligado a questões do ambiente, se esse ambiente é tóxico, se ele é um ambiente saudável, como que funciona. Quando a gente fala de desligamento, a gente sabe que em média, 83% dos desligamentos, né, do momento que a empresa demite um funcionário, está muito mais ligado a comportamento do que a habilidade técnica que ele tem. E grande parte das vezes, quando a pessoa pede demissão, ela está pedindo, claro que às vezes é por conta de um salário maior, algo assim, mas muitas vezes é porque ela não se sente bem naquele ambiente, né? Bom, em 2024, o que aconteceu? A gente olha só, foi quase 2,7 bilhões, né? 2,69 bilhões foi o valor gasto pelo INSS com afastamentos acidentários ligados à saúde mental. O que isso quer dizer? Quer dizer de pessoas que adoeceram
numa questão ligada aí à saúde mental, mas ligada ao trabalho, e que esse adoecimento ele foi tão impactante, tão forte, que eles precisaram se afastar do trabalho. A gente tem aqui ó, uma ideia: estresse grave, transtornos de ansiedade, episódios depressivos, depressão recorrente. A gente tem aqui na tela esses percentuais para você. O número de casos desses afastamentos, pessoal, aumentou de 2022 para 2024 134%. E o tempo que essas pessoas precisam ficar afastadas do trabalho, o tempo médio é de 3 meses. Então, você imagina, esse aqui é um volume absurdo, um volume muito grande. Agora, isso é o que realmente chegou no ponto de estar tão complicado, tão ruim, que a pessoa pegou um afastamento pelo INSS. Imagina a quantidade de outros casos que tem, que a pessoa não chegou a se afastar, que ela começa a ficar estressada ou deprimida, conversa na empresa e aí que o pessoal faz, ai, vamos adiantar suas férias, já sai um pouquinho agora, vou te dar 2 dias de folga, várias outras coisas que são feitas. Então, o volume de pessoas, né, que são acometidas hoje na questão da saúde mental, que tem problemas de saúde mental por causa do trabalho, é muito maior do que esse que está aqui. Isso aqui é a ponta do iceberg e é a parte mais grave. Bom, diante disso, o que que acontece, né? Para mudar esse cenário e tornar os ambientes de trabalho mais saudáveis, o Ministério do Trabalho decidiu agir e atualizar as regras sobre segurança do trabalhador, né? Como que ele fez isso? Atualizando a NR1, que é algo que a gente tem ouvido falar bastante aí por aí, né? Esse tema em 2025, nossa, muito, muito forte. Mas o que que é isso? O que que é uma NR? O que que é essa NR1? O que que é essa atualização? Então vamos dar um pouquinho aqui do contexto técnico para você, né? NR são normas regulamentadoras. Elas são um conjunto de regras criadas pelo Ministério do Trabalho que estabelecem as obrigações, os direitos e os deveres que devem ser seguidos pelas empresas e pelos trabalhadores também para garantir a saúde e a segurança desses trabalhadores no ambiente de trabalho. Elas são complementares à CLT, tá? Existe um conjunto grande de NRs, são diversas. A NR1 é a primeira delas, vem lá da década de 70, ela não é nova. O que acontece é que em agosto de 2024, ela passou por uma atualização. E essa atualização passou a prever que, além das empresas terem que olhar e cuidar para riscos que são físicos, riscos químicos e riscos biológicos, também teriam que começar a olhar para os riscos psicossociais. O que, que é isso de risco físico, risco químico? Eu gosto de dar um exemplo que é bem facinho, a gente consegue entender. Todo mundo já viu aquela figura ali do soldador, por exemplo, que trabalha numa empresa metalúrgica, né? Então ele está ali com aquela solda, aquilo tem muito calor, mexe com fogo, é perigoso. Então há um risco físico para ele ali, um risco da saúde dele. Por conta disso, ele precisa usar o quê? Uma máscara protetora para ele não queimar os seus olhos, ele precisa usar luvas, roupa anti-chamas, ele tem um conjunto de equipamentos de proteção individuais, os EPIs, e ele recebe um treinamento sobre como usar esses equipamentos. Além da empresa oferecer o equipamento e treiná-lo, ele também tem a responsabilidade de usar os equipamentos. Isso é saúde e segurança. Pegando um exemplo simples. Vamos olhar que agora a gente também tem que ver isso para os riscos psicossociais, que são o quê? Né? O que, que envolve aí risco psicossocial? A gente não estava falando de saúde mental, vamos entender um pouquinho mais, tá? A saúde mental, ela faz parte dos riscos psicossociais. Aqui tem uma definição para a gente, ó. Riscos psicossociais no trabalho referem-se aos aspectos da organização do trabalho, da gestão e do contexto social que podem causar danos psicológicos, danos físicos ou sociais aos trabalhadores. Essa é uma definição extraída ali da Organização Internacional do Trabalho, num conjunto de informações que eles têm um conjunto de dados ali, tá? Saúde mental está dentro disso. Então, da mesma forma que lá o soldador, a empresa tem que olhar o risco que ele tem de se queimar, de prejudicar a visão dele, de prejudicar a pele e tudo mais, a gente precisa olhar para esses riscos psicossociais que têm esse potencial de causar danos psicológicos ou danos sociais. Vou ver alguns exemplos, ó. Uma carga de trabalho excessiva,
né? Horas e horas a mais de hora extra e tudo mais, leva a um colapso emocional, não leva só a um desgaste físico, leva uma questão emocional também. Uma forte pressão por resultados, uma cobrança muito exagerada de metas, metas que são inatingíveis, que é impossível de conseguir aquilo. Isso também gera um desgaste emocional, gera um adoecimento mental, gera questões de autoestima, muitas vezes questões de ansiedade. A pessoa começa a falar: nossa, mas eu nunca consigo atingir essa meta, e ela começa a se cobrar e aquilo vai adoecendo, né? Falta de clareza nas funções e nas responsabilidades. E aí às vezes fica confuso, mas peraí, isso aqui era meu papel ou era seu papel? Quem tinha que fazer isso? Era o outro departamento ou era esse meu departamento? Como é que tá? E as pessoas passam a ficar inseguras com aquilo e também vão ficando ansiosas, né? Conflitos, esse ambiente hostil, discriminação, tratamento injusto, assédio, tudo isso faz parte dos riscos psicossociais. Ok, então a gente já entendeu por que a NR1 teve uma atualização, o que que é a NR, qual é essa atualização dentro da NR1, mas o que que as empresas devem fazer agora, diante dessa atualização, de tudo isso que teve? Bom, quando elas olham para o seu PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, e isso é algo que já existia, tá? Não é uma novidade da atualização, isso já faz parte da questão das normas reguladoras, regulamentadoras, elas têm ali alguns pontinhos para olhar. Então, aqui eu vou falar especificamente de psicossocial, tá? Qual que é a primeira etapa que ela vai ter que fazer ali no PGR? Ela tem que levantar quais são esses riscos. Igual lá na empresa a gente foi, olhou o risco do soldador e pensou como a gente vai fazer para resolver, aqui é a mesma coisa, a gente precisa fazer uma análise de como a gente vai descobrir quais são esses riscos e o que, que vai ser feito com eles. Como que é feito isso? Aqui tem alguns cuidados que são importantes. Tem algumas empresas que estão falando, eu faço um laudo, né, por observação e tal. Não tem como. Quando a gente fala de risco psicossocial, é obrigatório que também seja conversada com o trabalhador, levado em conta a visão dele, né? Não é você sentar num escritório, numa empresa e observar que você vai descobrir quais são esses riscos, essas demandas excessivas, esses problemas nos papéis e tudo mais. Tem muita coisa que pode ser velada, que pode não estar clara, né? Então, para fazer esse inventário de riscos psicossociais, o que que se utiliza? A gente faz um levantamento de dados da empresa, que segue um padrão, e aplica-se um questionário específico que ele tem que ter uma metodologia validada, ele leva em conta questões de psicometria e ele é totalmente focado para risco psicossocial. Não basta ser uma pesquisa de clima ou uma conversa qualquer com os funcionários. Esse questionário eles têm que preencher de uma maneira anônima. Tem toda uma questão aqui de legislação e ética que tem que ser seguida para poder aplicar os questionários e levantar exatamente qual é o risco, os riscos, né? Quais são os riscos, qual o problema que tem. Uma vez que os riscos estão identificados, o que que se faz? A gente elabora um plano de ação. O objetivo desse plano é mitigar, minimizar aqueles riscos e prevenir outros possíveis riscos psicossociais que venham a acontecer. Nesse plano de ação, a gente tem um cronograma certinho do ano, quais são as atividades que vão ser feitas, quando, quem é o responsável e tudo mais. Essas ações, elas podem incluir, por exemplo, revisão dos processos internos da empresa, revisão das metas, né, que a gente comentou isso agora há pouco, palestras, treinamentos, serviço de apoio psicológico, terapias coletivas, indo até a terapias individuais, entre outros fatores aí também. E percebe? É aí que entra a parte sua, a parte de terapeutas. Vai entrar na etapa do plano de ação. E depois a gente tem mais uma etapa, que é a etapa de monitoramento. Então, o que é esse monitoramento? Eu vou fazer uma avaliação. A gente vai analisar se aquele plano de ação foi executado e a gente vai medir de novo, ou seja, a gente vai refazer aquele inventário lá da primeira etapa, porque eu preciso ver se os riscos diminuíram, se não surgiram novos outros riscos que antes não tinha. Então, eu preciso ter certeza que as ações que eu estou fazendo estão resolvendo os problemas dos riscos psicossociais. Traçando de novo, pegando aquele nosso exemplo lá do soldador, imagina que eu vou na empresa
identifico que tem esse trabalho de solda, que tem esse risco todo de calor, de fogo e tudo mais, mas no plano de ação, ao invés de eu dar para ele máscara, luva, resolvo dar para ele aquele protetor auricular, o protetor auditivo. Como se o problema que tivesse lá fosse um problema de ruído. Vai resolver? Não, não vai resolver, gente. Ele vai se queimar. Quando a gente for fazer o monitoramento, a gente vai ver que ele se queimou. Então, não funciona. O que que eu quero dizer com isso? Aqui é que vocês têm que ter uma atenção bastante grande e já já a gente vai aprofundar. Mas não é qualquer ação. Não é uma palestra de bem-estar, não é um encontro de autocuidado apenas, um encontro de meditação. Não é isso que vai resolver. A gente precisa saber exatamente qual é o problema para fazer uma ação que vai resolver aquele problema. É como quando você está atendendo individualmente, você não faz uma anamnese, identifica qual é a questão do seu paciente e aí você vai vir com uma ação para resolver o problema do seu paciente e depois você vai ver se ele melhorou. É exatamente a mesma coisa, só que num contexto coletivo de uma empresa e olhando para determinados riscos que são específicos, tá? Bom, ah, eu gostaria de falar um pouquinho para vocês agora o que é o IBRP, o Instituto Brasileiro de Riscos Psicossociais, e o que ele faz. Porque agora vai ficar mais claro de vocês conseguirem entender esse contexto. O IBRP, ele trabalha em todas aquelas três etapas. A gente faz o levantamento dos riscos, a gente tem uma metodologia própria para isso, tá? Hoje existem diversas metodologias no mercado. Aqui no Brasil usa-se principalmente algumas metodologias que são estrangeiras, né? A gente vê algumas fragilidades aí nessas metodologias, porque quando você pega as metodologias estrangeiras, a mais recente é de 2018, que é antes da pandemia. E as questões de trabalho mudaram muito, né? Na pandemia, no pós-pandemia, a questão das relações. A maior parte dos questionários não trabalha a questão do trabalho remoto, do trabalho híbrido, só trabalho presencial. E a gente sabe que muito da ansiedade hoje é gerada no trabalho remoto, né? Então, tem algumas questões aí que são importantes. Fora que muitas vezes a gente usar um levantamento que é de uma outra cultura e simplesmente traduzir para o português, às vezes não encaixa muito bem com a nossa cultura aqui, né? Então, a gente tem uma metodologia própria para levantar esses riscos, porque o que que acontece também? Se eu não levanto bem os riscos, eu não vou conseguir tratar e não vou ter resultado, né? Você sabe disso, no seu consultório, se a tua anamnese não é bem feita, você não vai conseguir realmente fazer ali a questão toda que é necessária e curar o seu paciente, ajudar o seu paciente, não é mesmo? Então, a gente faz esse levantamento, a gente estrutura plano de ação para as pessoas, a gente executa partes desse plano de ação, outras partes a gente indica pessoas, indica parceiros e tudo mais. A parte, por exemplo, de terapia, né? As terapêuticas nós não fazemos, o Instituto não faz, mas a gente indica, a gente faz recomendações, e aí profissionais como você podem atender diretamente essas empresas. E a gente também faz aí toda a parte do monitoramento. Então, o nosso trabalho aqui no Instituto, ele está ligado a isso, a fazer esse levantamento de ponta a ponta. E como eu comentei com vocês, a gente tem aqui uma sequência de pessoas convidadas muito boas para falar com vocês e para ir explicando direitinho toda essa questão dos terapeutas ligados aos riscos psicossociais dentro das empresas. E aí eu vou passar a palavra já já aqui para minha colega, uma colega que outro dia ela colocou assim, ó: os terapeutas PICs têm um nível único de profundidade no cuidado humano. Muitas empresas estão emocionalmente adoecidas e carentes desse tipo de intervenção. A pergunta central é: como levar essa potência para dentro das empresas? Quem falou isso foi aqui a minha colega Ivanise. Então, vou apresentar a Ivanise para vocês. Ela é associada do IBRP, ela é gestora de recursos humanos e consultora de transformação empresarial. Ela tem uma atuação integrada no comportamento humano, performance e estratégia organizacional. Lidera iniciativas que promovem transformação organizacional, engajamento em um ambiente de trabalho saudável e ético em contextos multiculturais. Mais de 15 anos em posições de liderança em multinacionais de grande porte nos segmentos de tecnologia, manufatura, bens de consumo e serviços, responsável por projetos de transformação cultural, fortalecimento de lideranças, negociações sindicais,
complexos e programas de sustentabilidade e governança corporativa ESG. Com MBA em Gestão de Pessoas, MBA em Administração de Empresas pela GV, é graduada em Letras, certificada em ESG, DISC, Coaching e Programação Neurolinguística, PNL. E ela vai falar para vocês uma coisa que é fundamental. Como que o RH olha para os terapeutas? Como que a empresa vê vocês? Como que vocês podem se aproximar? A gente sabe que muitos de vocês querem saber isso. Puxa, eu sou terapeuta, eu quero levar para a empresa, mas eu não sei como chegar, eu não sei como que eles veem a gente, como que isso funciona. E essa é a parte super importante que a Ivanise vai trazer aqui hoje para vocês e que em outros momentos também ela vai poder se aprofundar mais. Ivanise, é contigo. Olá, tudo bem? Bom, que bacana a gente estar aqui nesse encontro, né? A gente poder conversar sobre esse tema super relevante, que é essa nova atualização aí da NR1. E eu vou falar aqui desde o ponto de vista de RH, como a Ângela já mencionou, né? É muito importante vocês, enquanto terapeutas PICs, saberem se posicionar nesse lugar, né? Olhando as organizações que vão precisar do trabalho de vocês, como que eu entro? Com quem que eu falo? Quem que eu busco? Com quem que eu converso, né? E é nesse momento que o RH, que é a área de conhecimento há muitos anos, entra na questão, né? É com o RH que vocês vão falar. É o RH que organiza todas essas coisas, né? É o RH que olha para as pessoas. Então, é ele que senta, é a primeira porta de entrada para uma empresa é o RH nesse quesito. Porque é ele que vai para as mesas decisórias junto com os tomadores de decisão para falar, olha, eu tenho esse parceiro aqui que eu vejo como um bom parceiro, que justifica esse custo que eu estou trazendo aqui para essa mesa de decisão para trazer um bem-estar para os nossos colaboradores, trazer saúde para os nossos colaboradores, e isso justifica esse investimento que a empresa vai fazer. É o RH que faz todo esse meio de campo e chega até os decisores com, né, as propostas, né, de trabalho dos terapeutas para poder atender essa empresa, né? E para entrar nesse ambiente, você precisa saber como que você se comunica com o RH, como que eu falo a língua do RH, né? Como que o RH pensa, o que que eles estão procurando, como eu me posiciono nesse lugar, né? E aí a gente entra numa questão super importante, porque o erro mais comum dos terapeutas é ele falar com o RH da mesma forma que ele fala com o cliente individual dele. Então, ele acha que ele vai sentar nesse lugar com esse mesmo posicionamento, falando como se ele falasse com um cliente dele, um cliente individual. E nesse momento, ele tem que entender que o RH, ele é um cliente coletivo. O RH ele olha para um todo, para várias outras coisas. E é nesse lugar que você precisa aprender a sentar e a se comunicar. Pode passar para o próximo, por favor. Bom, o RH ele não compra técnica. O RH ele compra impacto, ele compra prevenção, ele compra redução de riscos psicossociais. Então, quando você for conversar com o RH de uma empresa para mostrar seu valor enquanto terapeuta Pix, você precisa navegar muito bem nessa linguagem, né? Eu tenho que lembrar que o RH ele não compra a minha técnica, ele não compra a minha aula de yoga na cadeira. Ele não compra isso. Ele compra redução de estresse, prevenção, ele compra melhoria do foco, equilíbrio emocional. É nesse lugar que vocês precisam aprender a se comunicar. O RH ele quer saber como que a sua prática torna uma coisa do dia a dia, como que isso passa a ser recorrente e não como um evento que a gente vai fazer uma semana do bem-estar. Então, você como terapeuta Pix entra nesse momento. Não, nesse momento que a gente está passando agora, onde as empresas estão olhando para os riscos psicossociais, você precisa se tornar um parceiro do RH de longo prazo.
É aquela pessoa que o RH vai recorrer quando ele tiver qualquer situação de risco psicossocial, ele vai lembrar do seu nome. Então, é nesse viés que você precisa entrar na empresa, que você precisa entrar para falar com o RH. Você não vende técnica, você vende redução de retrabalho, você vende melhoria de foco, você vende equilíbrio emocional, você vende aumento de presença, atenção e engajamento. É isso que você vende para o RH e não sua técnica em si, tá? Pode passar para o próximo, por favor. Bom, como que a comunicação deve se destacar e impactar e não a técnica, né? Você não faz meditação guiada, por exemplo, né? Para as pessoas, para os terapeutas PICs aí que trabalham com meditação. Você não vende meditação guiada, você vende eu promovo práticas que reduzem a ansiedade e aumentam o foco. É isso que o RH quer escutar. É isso que ele quer comprar. É para isso que ele está ali para conversar com você, porque você vai trazer para ele uma solução para um problema real que ele tem. Ele tem um risco psicossocial que foi mapeado, provavelmente, no mapeamento que a Ângela comentou com vocês no início, e ele precisa de uma solução para isso. O que, que ele precisa? Ele precisa de uma meditação guiada para os funcionários? Não. Ele precisa que vocês tragam redução de ansiedade, que as pessoas aumentem o foco, que mantenham o engajamento. São essas palavras que vocês precisam se familiarizar para conseguir conversar com os RHs. Então, quais aqui a gente trouxe alguns exemplos, né, de linguagem corporativa. Eu promovo regulação emocional, essencial para reduzir riscos psicossociais. Isso soa como música para os RHs. É bem interessante como a leitura é diferente quando você entra com essa linguagem. Eu contribuo para diminuir os sinais de irritabilidade e desgaste dos funcionários. Eu facilito práticas que ampliam o foco e clareza mental. Eu atuo na prevenção do estresse crônico que impacta a produtividade. Tudo isso vira números para o RH. Quando ele for lá justificar o investimento que ele vai ter que colocar na mesa para aprovação, para trazer você como parceiro, isso soa para ele muito, faz muita conexão com o que ele precisa entregar, o que ele precisa justificar e o que ele precisa que você entregue. Isso faz muito, muito sentido para o RH. Então, é nesse mundo, é nessa linguagem que você tem que se posicionar e se colocar enquanto um terapeuta PIX. Próximo, por favor. Bom, a ANR trouxe os riscos psicossociais para o centro das agendas das empresas nesse momento, né? A gente sabe que tem quase um ano aí que essas conversas estão acontecendo, mas agora o foco precisamos resolver essa situação e a gente vai precisar de parceiros que tragam soluções para nós, né? Então, vocês com certeza são parte da solução desse problema que, em teoria, foi criado para as empresas, né? Vocês fazem parte da solução do problema. Tudo que a norma exige, vocês já fazem. Apenas não rotulam dessa forma, vocês não dão esses nomes, mas vocês já fazem. Agora, o que falta agora não é a técnica, é a narrativa, o posicionamento, a tradução corporativa. Como que eu me posiciono nesse lugar? Como que a minha narrativa muda para esse lugar? Como que eu entro nesse contexto, né? Quem aprende essa linguagem entra nas empresas. Quem entra transforma os ambientes inteiros. E é nesse lugar que vocês precisam saber navegar para se posicionar como parceiros estratégicos dos RHs das empresas que vocês querem entrar, para vocês serem parceiros de longo prazo e os RHs conseguirem ver em vocês esse parceiro que eu preciso ter para trazer soluções para os meus problemas psicossociais, para os meus riscos psicossociais. E vocês precisam entender como isso acontece no mundo corporativo e deixar um pouco o individual e mudar o mindset para o coletivo, que é onde vocês vão começar a atuar enquanto terapeutas de risco psicossocial nas empresas, tá certo? Bom, vamos lá. E aí eu passo de novo a palavra para você, Ângela. Ah, excelente, Vanise, obrigada. Eu adoro porque acho que você fala com uma clareza tão grande, você traz algo que é extremamente importante, né? Porque muitas vezes a gente está acostumado a falar de uma forma e basta a gente mudar essa narrativa que já vai ajudar muito.
Claro que não é só isso. Esse é um pedacinho, né? A gente tem tanta coisa para falar, e isso é o que a gente consegue colocar aqui nessa uma hora que a gente está juntos, mas já é um pedacinho que faz uma grande diferença, né? Pegando todo o contexto de tudo aquilo que você tem então para trazer, é incrível, é fantástico. Super obrigada. Bom, aqui uma outra frase, né? Ó, terapeutas de Pix podem transformar a necessidade legal em oportunidade lucrativa, oferecendo serviços que geram saúde, reduzem passivos trabalhistas e garantem conformidade com a NR1. E essa frase é aqui da nossa Isabela Alonso Soares, né? Que ela é advogada e ela é especialista em NR1, gente. Ó, advogada e consultora empresarial com sólida atuação na área trabalhista e na implementação de programas de compliance e ESG. Sócia fundadora da Alonso Pstum, advocacia e consultoria empresarial, é especialista em direito e processo do trabalho, com MBA em gestão do valor humano nos negócios. Com ampla experiência em sustentabilidade corporativa, atua na integração dos princípios ESG nas estratégias empresariais, com destaque para a gestão dos riscos psicossociais e a adequação à atualização da NR1. É vice-presidente da Comissão do Pacto Global da OAB Paraná e líder regional do Paraná da Plataforma de Comunicação e Engajamento do Pacto Global da ONU. Gente, essa moça sabe muito. Isabela, é com você agora. Bem-vinda. Olá, Ângela, Vanise, Elane e demais presentes aqui. É um prazer estar aqui com vocês compartilhando uma experiência. Eu falo, né, que a NR1 eu trago uma experiência de 20 anos. Eu me formei em 2005 e eu tenho materialidade que eu pesquiso o assunto. O tema da minha monografia foi como construir ambientes de trabalhos que gerassem melhores cidadãos. E para isso a gente tem que olhar para como as pessoas se relacionam no ambiente de trabalho, né? Eu na faculdade eu me questionava que a gente aprendia na área de direito do trabalho, o conflito, né? Empregado e empregador como é, antagônicos ali, só a parte de falar contencioso, que é o processo. E eu não consegui caber na minha lógica, eu precisava entender como são parceiros, né? A gente precisa das pessoas para progredir os negócios. E as pessoas precisam dos negócios para ter sua renda, seu trabalho. E naquele ambiente, no ambiente de trabalho, a gente pode curar como adoecer as pessoas, que pela necessidade econômica, de subsistência, às vezes a pessoa, ela entra naquele ambiente, ela aprende comportamentos que podem ser bons ou não saudáveis, né? Então, isso eu vejo muito no meu dia a dia e isso me instigou a pesquisar profundamente o assunto. E hoje eu estou muito feliz com a norma que a gente tem aí, a NR1, que vem puxando esse olhar mais estratégico sobre esse assunto. A NR1, como a Ângela colocou, é a norma regulamentadora número 1 do trabalho. Ela é uma norma que vem trazer diretrizes de como deve ser o ambiente de trabalho. Então, é uma norma antiga e que a novidade dela agora é olhar para a questão emocional dentro do ambiente de trabalho. Ela já tinha as outras questões ergonômicas, químicas, que influenciam na qualidade de vida e no bem-estar, de saúde e segurança, e agora a gente tem a questão de saúde mental. E é uma norma que eu vejo assim, quando a gente fala de questões de saúde relacionada à lei trabalhista no ambiente de trabalho, são normas indisponíveis que a gente fala. Eu não posso abrir mão de uma relação contratual. Então, aqui a gente pode pegar também profissionais que trabalham como PJ, né, que tem uma relação de contrato com a empresa, ela entra aqui também nessa necessidade de a gente olhar para essa questão também da saúde mental. Então, se a empresa tem uma atividade econômica que tem pessoas que têm relação de trabalho, seja ele CLT ou PJ, deve ser olhado dentro dessa norma, dentro das suas peculiaridades, obviamente, que tem as suas distinções. Então, o que as empresas têm que fazer dentro da norma, né? A obrigação legal, que é aqui o que me cabe falar, é bem da parte da legislação, né? A norma traz que tem que identificar. Então, a empresa cabe a ela uma análise, eu falo que é um processo de autoconhecimento obrigatório, né? A gente tem que olhar para o negócio e entender quais são os riscos possíveis daquele meu negócio.
Se aconteceu o dano ou não, não importa, tem que entender ainda a questão do risco, né? Óbvio, não que não importe, né? Depois eu tenho que tratar se teve um dano, mas antes de qualquer coisa acontecer, eu tenho que entender qual que é a minha predisposição de afetar a saúde e o bem-estar das pessoas que trabalham comigo. Identificar, avaliar, então eu tenho que avaliar se o grau desse risco, né, a incidência dele, se ele é alto, médio, qual que é a probabilidade dele acontecer, quando que ele vai acontecer, quais são os fatores que potencializam ou atenuam esse risco. Então eu tenho que avaliar ele, e aí eu tive o entendimento desse risco, eu tenho que controlar ele. Aí eu tenho que ter essas procedimentos que a gente fala, né, ferramentas de gestão que são políticas internas ou procedimentos, regras claras de conduta, de como conduzir essas pessoas dentro desse ambiente de trabalho para que eu tenha esse controle de risco acontecendo. E isso deve ser documentado com processos internos claros, dizendo quem é o responsável, com qual frequência, como que vai ser feito. E essas medidas devem ser implementadas muitas vezes com profissionais terceiros, não de dentro da organização. E aí entra o auxílio dos profissionais da PIX, né? Que pode vir nesse processo de implementar as medidas de prevenção, de contenção desses riscos e auxiliar no processo de documentação, né? Porque se eu fizer uma medida para tratar do risco psicossocial, a empresa vai precisar que tenha provas de que essa intervenção aconteceu, que aconteceu esse monitoramento desses riscos, tá? Então, é muito importante essa formalidades acontecerem. Não basta você fazer um bom trabalho e não ter essa materialidade do que, como foi feito, com qual frequência, esse documento estruturado, a empresa continua vulnerável, numa eventual fiscalização que a tenha, ou num eventual caso que venha acontecer dentro da organização relacionado à saúde mental, as consequências práticas, né, que a gente traz. Então, a gente precisa de um plano de ação. A partir do momento que eu entendo quais são os meus riscos, eu tenho que construir, e eu avalio eles, e eu controlo, como que eu vou fazer esse trabalho, que a gente chama o plano de ação, que vai estar conectado no PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, que é um documento que a empresa tem que ter, é obrigatório ter esse documento, que é feito através da empresa de segurança e saúde do trabalho, que tem um campo para tratar do risco psicossocial, e lá vai conter esse plano de ação, aonde o profissional que estiver atendendo a empresa com uma consultoria para tratar desses riscos pode estar ali conectado, né, às ações dele com esse plano de ação. Então a empresa entendeu que ela precisa do momento de descompressão e vai contratar yoga na cadeira, porque ela identifica que as pessoas ficam muito tempo no computador, enfim, e tem essa necessidade. Então, ela pode estar essa ação conectada com o plano de ação, com qual frequência vai acontecer, em que grupos de trabalho, enfim, como que vai dentro daquela organização, que vai ser única, cada organização é única e tem aquilo que cabe a ela, né? É o remédio próprio, né? Não cabe aqui nenhuma generalidade, assim, a todas vão fazer isso da mesma maneira. Isso também tem, cada empresa tem suas peculiaridades, na região que está, as pessoas que estão ali dentro, quais são aqueles riscos. Então, é muito individualizado, por isso que eu falo que é um processo muito conectado com esse processo de autoconhecimento. A gente vai precisar, não pode, a importância das Opa, era para evidências, né? deixar naquele, eu volto. Era para Não, deixar pode, naquele lá? acho que eu já tinha falado tudo É? dele, eu só não Ó, tinha. tá, vamos ver aqui. Ah, falei, sem ler. É? Então tá Pode bom. passar. Obrigada. Senão, às vezes, a pessoa que às vezes está com o dedo nervoso aperta ou antes da hora, ou demora para pegar, Não, não, essa coisa mandou de passar bem. slide, né? Eu que não li, eu queria depois dar uma fiscalizada e passou. É, tranquilo. Mas vamos lá, voltando. Então, a importância das evidências que a gente fala para dizer como que isso foi feito para uma eventual fiscalização. A gente tem acompanhado já um aumento de fiscalizações trabalhistas aí ao longo de 2025, e há uma tendência maior ainda para 2026. A gente acompanha um aparato do Ministério Público do Trabalho, que eles são, e o Ministério do Trabalho e Emprego também, que estão com aparatos tecnológicos, né, inteligência artificial,
para ajudar nesses processos de fiscalização. E junto com o E-Social, que é o órgão do governo, órgão não, a plataforma do governo, onde as empresas têm a obrigação de comunicar suas rotinas trabalhistas, eles cruzam esses dados e acabam identificando algumas fragilidades dentro da empresa. Eles acompanham em relação à jornada excessiva, a prazo de comunicação de férias que a empresa tem que dar, e se ela não dá, pode ser considerado um risco psicossocial ali, dela não respeitar a legislação e a necessidade de uma organização da vida pessoal do trabalhador. Isso também está ligado muito a risco psicossocial. Então, hoje, as empresas elas estão muito é, vulneráveis, expostas a essas fiscalizações que tornam muito difícil a defesa. Até há 2 anos atrás, um ano atrás, o fiscal ia lá, a gente mandava uma parte do documento, dele analisava, pedia complementação de documentação. Então, havia ali, ele não pegava todos os detalhes. Hoje a gente não consegue. Porque a inteligência artificial vai lá, capta 2 funcionários que deu alguma questão de irregularidade. E aí o risco psicossocial está muito entrelaçado com regras trabalhistas de rotina. E aí fica muito difícil a gente fazer a defesa. Eu tive uma experiência de uma autuação desse ano, embora a multa para aplicação para não conformidade com a NR1 possa ser aplicada a partir de 26 de maio de 2026, nessa autuação, o fiscal ele reconheceu que a empresa não estava comunicando para os empregados, um grupo de 300 tinha quatro, que não foi comunicado as férias no prazo correto, intervalo que não tinha sido respeitado de 6, pegou números muito pequenos dentro da dimensão de empregados do quadro de colaboradores daquela empresa, cruzou e entendeu que a empresa não estava respeitando as normas trabalhistas, expondo a risco psicossocial. A gente fez a defesa, a gente só não foi aplicado a multa da NR1, porque essas multas administrativas elas têm uma graduação diferente, tem com base na NR28, cada norma que tem a infração é um peso que é dado, enfim, é meio complexo. Mas aí não teve a incidência da NR1, mas teve as multas aplicadas em relação às outras questões. E o valor é muito alto, né? O valor é de 2.600 a 6.000 reais, a depender da reincidência dessas ocorrências por empregado. Então, a empresa precisa dessa documentação que o trabalho de vocês pode oferecer para elas, né? Então, isso aí é um ponto bem importante de se pensar para ter, em relação às fiscalizações, há também defesas trabalhistas, que se tiver casos com discussões relacionadas a essas, vai precisar dessa documentação para mostrar o quanto a empresa teve a intervenção naquele caso, como que ela fez trabalho, que resultados obteve, tá? É bem importante ter esses prontuários de forma clara e ter essa documentação bem feita. A gente está falando aqui também não só as multas de fiscalização, que é um cenário aí que a gente tende a acompanhar aí no próximo ano, um investimento do próprio governo federal em relação a isso, porque ele quer receita também em relação a isso, ele entendeu que esses afastamentos elevados sobre o tema de saúde mental junto ao INSS tem uma correlação com a atividade econômica empresarial. E uma forma que ele tem de reaver esse buraco do rombo financeiro junto ao INSS é aplicar essas multas. Então, houve uma contratação, né, concurso público para fiscais, investimento em tecnologia para isso acontecer. Então, esperem que isso vai mesmo acontecer em 2026, já aconteceu em 2025, que a tendência é crescer. Condenações trabalhistas, né, que aumenta, como é uma norma de segurança, saúde e trabalho, não pode ter negociação. E se há um desrespeito a essa norma, há um peso maior de condenação, tudo que é integridade física, de saúde e emocional, a gente tem um peso maior dentro das penas, condenações por indenizações junto à Justiça do Trabalho. A gente tem a consequência óbvia, que é a questão de absenteísmo e turnover, que impacta no bolso da empresa, uma rotatividade maior, há uma dificuldade maior de gestão em relação à equipe, né, na rotina, como a Ivanise bem colocou, e danos a marcas e a reputação. A reputação é considerado o risco número um das empresas hoje. Então, uma situação que esteja ligada à questão emocional, ela se transformar numa bomba para a organização o risco é muito alto.
e muito danoso e caro. Então, é um ponto aí que as empresas devem ter atenção, e aqui são argumentos na hora de vocês venderem o serviço de vocês para dentro das empresas, né? Que aí vocês vão estar entendendo aonde estão as dores delas, que elas podem estar frágil e que precisam trabalhar de forma séria, efetiva, com frequência esse trabalho. Não é um trabalho pontual que vai resolver muitas vezes, geralmente é um trabalho contínuo, né, com planejamento, monitoramento para ver se deu certo, se precisa mudar de rota, né? Não é estático e documentado, né? Pode passar. Aí aqui o tema é como vocês vão lidar com empresas, é importante a gente ter, vocês se resguardarem enquanto profissionais, porque não vai ser só o trabalho de um terapeuta, né, ou só o meu trabalho como advogada que vai resolver a questão do risco psicossocial da empresa. É um trabalho, multidisciplinar, complexo, que exige, um planejamento e uma atenção muito cautelosa e responsável de todos os envolvidos, com uma boa comunicação entre todos. Então, aqui eu recomendo que vocês tenham um contrato escrito, fundamental, formalizar essa contratação, deixe claro o escopo do trabalho, quais são as suas responsabilidades enquanto prestador de serviço, como, né, consultor da empresa, terapeuta corporativo, bem claro esse limite de responsabilidade, então cuidar aí com baixar contrato da internet, né? Fazer por chat GPT, porque vem condições que acabam a leitura de vocês achar que está tudo bem e vocês entrar numa responsabilidade que não é de vocês. Eu já tive clientes que está questionando, né? Tem um caso que o cliente está questionando a empresa de saúde e segurança do trabalho porque teve uma falha em relação é, em relação ali ao laudo, que ela não reconheceu no PGR, o risco psicossocial dos motoristas de caminhão, que é uma empresa de transporte, de não reconhecer o risco de estarem rodando nas estradas, o risco de distanciamento familiar, via pública, e aí não estava conectado isso no PGR, e caiu na fiscalização, não aplicou a multa, mas, como eu falei, não aplicou a multa da NR1, mas aplicou por outras questões, mas o fiscal trouxe essa questão e o cliente está levando para discutindo com a empresa de saúde e segurança esse ponto. Então, ter bem essas regras, limites do teu dever, até onde você consegue chegar com o teu trabalho, né? Resultado, eu também, como advogada, eu não consigo garantir um resultado, eu consigo garantir que eu vou apresentar as estruturas legais. Aí vai depender da alta administração apoiar, de realizar o plano de ação que eu validar. Então, vai depender de outras questões que eu não tenho como garantir o resultado. Então, o trabalho de vocês, essa atenção é bem importante também. Ter confidencialidade das informações, são tratados dados sensíveis, muitas vezes é dado de saúde, é dado das pessoas, que são nomes que a Lei Geral de Proteção de Dados impõe limitações, regras, tanto para a empresa quanto para quem lidar com esses dados. A documentação, então, tem que estar muito clara com o que vocês vão entregar, com sigilo e limites de responsabilidade, né? E acho que é isso. E limites de formas de pagamento, como que vai ser, emissão de nota, né? Tudo isso deve ser pré-acordado antes do trabalho começar a ser feito, né? Aqui a gente tem que falar que a responsabilidade é dos três, né? A gente não tem como garantir que a responsabilidade vai ser só da empresa. A empresa tem o dever, sim, de dar uma estrutura para que o ambiente seja rígido e saudável. Então, ela tem que identificar, ela tem que mitigar, ela tem que fazer o que for necessário para implementar o plano de ação, ela tem que documentar, fazer uma curadoria desses documentos e proteger as pessoas que estão no seu ambiente de trabalho. Mas os trabalhadores, pode ser que tenha uma situação que venha fora e venha eclodir no ambiente de trabalho. E o trabalhador, nesse caso, a empresa não tem. Se ela fez tudo que ela estava no alcance dentro do plano dela, dos riscos que ela identificou, a responsabilidade não tem como ser dela, né? E isso tudo impacta, inclusive, na rotina trabalhista, de emissão de comunicado de acidente de trabalho ou não, se chegar um atestado, enfim.
E o trabalhador tem o dever, a missão de cooperar, de informar aquilo que ele vivencia no ambiente de trabalho, tanto que a própria NR1 traz na questão do diagnóstico, nessa essa conversa com as pessoas que estão trabalhando para a empresa, seguir as orientações, comunicar as condições que afetam sua saúde. Esse é o, Se ele não seguir as orientações, a empresa pode sim tomar algumas medidas para que faça se seguir, para deixar claro que ela não concorda com aquela conduta que está equivocada dentro do plano da estratégia dela de prevenção de risco. E o terapeuta? Ele pode realizar as avaliações, as intervenções éticas, registrar, conservar essa documentação, respeitar o escopo e as cláusulas contratuais. Aqui, conservado os documentos, né? Então, até no contrato, ter o prazo de quanto tempo vocês têm a obrigação dessa documentação ser salva com vocês, ou à medida que for entregue, eu já vou, entregou o trabalho, resultou, entrega um relatório, tá entregue, eu não tenho mais obrigação de ter essas informações, tudo isso lá na frente, porque a questão trabalhista, o problema nunca acontece quando você está realizando o serviço. Ele vai acontecer lá na frente. Então vai ser daqui 2 anos, vai ser daqui 1 ano, 3 anos, enfim, 5 anos, até 5 anos pode ser discutido. E se a gente está falando de questão de saúde mental, ainda abre-se uma margem de tempo ainda maior. Então aqui é importante vocês também pensarem nessa, como que vai ser a entrega de vocês e documentado para se resguardarem nessa questão e que a empresa tenha garantia que ela recebeu esse documento e que ela vai fazer o arquivo daquele documento para que ela, quando necessário, e se for necessário, pode ser que não seja também não necessário, mas ela precisa ter, se for necessário, daqui o tempo que for, ter a documentação adequada e bem arquivada. Senão vai vir atrás de você, ó, fiz trabalho com você agora, chegou aqui o fiscal, você tem aí o documento? Ah, não tem. Ah, mas estava no contrato, não tinha essa previsão no contrato. E aí tudo isso vai ficar uma margem para desgaste da relação, que a ideia é ser contínua, né? Acho que é isso. Ah, e a gente no curso vai ter um modelo de contrato, né, Angela? Sim, Para sim. ser baixado para quem tiver interesse, em adquirir. Né, maravilhoso, Isabela, super obrigada. Eu acho que é tão bacana porque eu vejo, né, a gente conversa muito com os terapeutas, às vezes o pessoal fala, eu tenho vontade de vender uma palestra de bem-estar, e às vezes a pessoa pensa que é só isso. Aí eu vou lá e eu faço uma palestra de bem-estar. E é um conjunto muito maior de coisas, porque existe uma responsabilidade legal sobre isso, é uma questão de uma norma, né? Então, assim, eu preciso, como você falou, eu preciso saber como eu vou fazer um contrato, eu preciso saber que tipo de documento eu tenho que guardar, o que que eu posso, o que que eu não posso fazer, né? Se eu vou ou não vou ser responsabilizado por alguma coisa, como que eu posso fazer isso, né? É muito diferente daquele atendimento de consultório que eu estou ali atendendo um paciente. Eu sou uma empresa fechando um contrato. Opa, caiu aqui. Eu sou uma empresa fechando um contrato com uma outra empresa, então tem diversas questões que eu preciso levar em conta, né? Se eu estou me profissionalizando para fazer tudo isso, eu tenho que realmente agir de uma maneira profissional em absolutamente todos os aspectos. Desde o início, né, da nossa conversa, de como que a gente estrutura isso, como que é a prospecção desse cliente, até as minhas entregas, os contratos, tudo aquilo que eu vou fazer. Então, é extremamente importante essa conversa, extremamente importante entender isso. Acho que foi só uma pincelada de tudo aquilo que você tem para trazer para a gente, né? Porque é muita coisa, mas tenho certeza que já ajudou muito aí Acho que até passei do as meu tempo, pessoas. né? Não, mas tá tranquilo, tá super tranquilo. É uma fala extremamente importante. E aí, para fechar aqui, eu brinco que é o quarteto fantástico aqui, para fechar o quarteto, então a gente tem, né, eu aqui na parte de consultoria de empresa, treinamento, desenvolvimento das pessoas, a Ivanise com RH, a Isabela com toda a parte jurídica, a gente tem aqui a Elaine, que é enfermeira do trabalho, que é terapeuta, desculpa, e que aí entra super na linguagem aqui da conversa com vocês, trazendo pontos muito importantes. Olha a fala dela aqui. Muitos terapeutas PICs estão atuando dentro de empresas e esse espaço vem aumentando. Quem conquista esse espaço? Os profissionais de saúde que conhecem e sabem como atuar nos 4 pilares da saúde e segurança no trabalho. Gente, ó, Elaine Reginaldo
enfermeira do trabalho, professora universitária e terapeuta de práticas integrativas e complementares, mestranda em ciências quânticas, especialista em saúde ocupacional, medicina hiperbárica, gestão da qualidade, auditoria, medicina tradicional chinesa, terapia de floral, naturopatia, neurociências e práticas integrativas complementares em saúde. 30 anos de experiência atuando com RH, saúde do trabalhador em hospital, indústria petrolífera, empresas de medicina do trabalho, atendimento de emergência em áreas de produção e ambulatório, conforme diversos protocolos que vocês podem ler ali, todas essas siglas, avaliação de prontuários, liberação de documentos atendendo às NRs, ISOs, normas da Anvisa, CONAMA, 22 anos atuando com Pix. É palestrante, escritora, coautora do livro Como Cuidar da Ansiedade, Superação, Equilíbrio e Liberdade, pesquisadora em saúde ocupacional aplicada à saúde mental, mestre em Reiki, educadora do Sistema Floral de Saint-Germain, facilitadora de expansão da consciência. Bom ter você aqui, Elaine, bem-vinda, é contigo agora. Oi, Ângela, obrigada. Obrigada, meninas. Obrigada a todos que estão aqui. Estou muito feliz de estar aqui, poder conversar com vocês um pouco aqui sobre esse assunto tão importante, né? Que é o novo, que traz para a gente o novo momento da saúde nas empresas, né? Nos últimos anos, o mundo do trabalho mudou de forma irreversível. Nós passamos por uma pandemia grande aí que teve muita mudança na nossa vida, em todos os aspectos, e o do trabalho foi um deles. E as empresas, elas perceberam que não existe produtividade sustentável sem a saúde integral. Eles estão enxergando agora que a gente precisa cuidar da saúde como um todo. E a saúde mental é hoje o principal fator estratégico para manter as equipes vivas, motivadas e engajadas. A Organização Mundial de Saúde e a Organização Internacional de Trabalho, elas já afirmaram juntas: bem-estar é um determinante de saúde e uma condição essencial para o trabalho digno. E a NR1 finalmente traduziu isso em linguagem normativa. O risco psicossocial agora é obrigatório, mensurável e precisa de ações reais de prevenção. Pode passar? Então, como que nós, terapeutas, atuamos nos 4 pilares da saúde: prevenção, promoção e proteção e bem-estar. A prevenção é reduzir riscos antes de virem os adoecimentos, né? Então, a gente previne para não ter o adoecimento, para não chegar na doença. O terapeuta, ele atua na base da pirâmide corporativa, então ele está na base, é justamente para não ter a doença. Identificando o quê? Sinais precoces de estresse, sobrecarga, exaustão, apoiando os programas preventivos de saúde mental, pode ser um programa com respiração, com floralterapia, com meditação, com medicina tradicional chinesa, usando a auriculopuntura, que é muito usada nas empresas, com bastante resultado bom. E o autocuidado, porque se a gente não cuida da gente, não vai ter saúde. Então, começando pelo autocuidado, a gente já vai ter um avanço imenso, reduzindo fatores de risco psicossocial mapeados no programa de gerenciamento de riscos, como a Isabela explicou. As práticas integrativas, elas trabalham no campo emocional, no energético e comportamental, exatamente onde se formam as primeiras microfissuras do adoecimento. Começam nesses corpos. E nós trabalhamos com isso. Nós sabemos identificar antes de chegar no físico, né? E prevenir. E prevenção não é ausência de doença, é preservar as condições de equilíbrio. Então, quando a gente fala de equilíbrio, a gente fala de homeostase, de alostase, é quando tudo está equilibrado, o ambiente e nós. Não só a pessoa, tem que ter o ambiente. Por isso que a NR1 vem falando da saúde mental. Pode passar. E a promoção? Promoção é criar ambientes que sustentem saúde. Então, é promover saúde, é não ter doença de jeito nenhum, né? Sustentando o que? Saúde. A Organização Mundial de Saúde, ela define promoção da saúde como a capacidade de capacitar pessoas
e organizações a assumirem controle sobre sua própria saúde, que é nada mais que o autocuidado. Então, nós temos que ter o controle sobre a nossa própria saúde. O terapeuta, ele atua oferecendo programas de autocuidado mensais. Respiração consciente, pausas energéticas, florais, mindfulness, arte terapia, dança terapia, reguladores emocionais. Tem várias coisas que nós podemos fazer nos programas, implementando ferramentas de autogestão emocional para trabalhadores e líderes. Temos que começar, às vezes, pelas lideranças, geralmente, né, pela liderança, fortalecendo o clima organizacional, o pertencimento e o propósito. Porque quando a pessoa está entrando em burnout, está muito estressada, ela perde isso, ela não se sente pertencente àquilo, ela não tem propósito, e aí ela está bem doente e ela tem um burnout. E tem aquele burn on, né? Que fica, você está quase explodindo, mas ainda está lá trabalhando, fazendo algumas coisas. E é isso que não dá para a gente deixar o nosso trabalhador chegar. Estimular práticas grupais, né? A gente trabalha na empresa com grupos. Então, isso que favorece o quê? A regulação, a autorregulação e a conexão. Eu não vou falar que favorece cura, né? Não dá para a gente usar essa linguagem, como a Ivanise falou. Então, é regular, regulação e conexão. Pode ir. E a proteção? Fomentar ambientes psicologicamente seguros. Então, nós podemos atuar na respiração, pausas florais, mindfulness, reguladores emocionais, construindo esses programas de saúde mental alinhados à norma regulamentadora 1, que é o PGR, a NR7, que é o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, e a NR17, faltou o 7 ali, e outras NRs, né? Nós temos 38 NRs. Então, algumas que vão ajudar a gente ali para montar o nosso programa, dependendo da empresa, o que que ela faz, né? Qual é o negócio daquela empresa? Participar de comitê de saúde mental. A gente tem que criar comitês, comitê de saúde mental, como tem brigada de incêndio, brigada disso, o plano de assistência emergencial. Então, a gente pode fazer um comitê de saúde mental, com pessoas estratégicas, né, da empresa toda, e bem-estar. Um núcleo de cuidado emocional, fazendo espaços para isso, e ações educativas, sempre tem que ter ações educativas por conta do autocuidado, para a pessoa saber o que ela pode fazer para ela melhorar. Desenvolver protocolos de acolhimento após eventos críticos. Então, quando a pessoa teve um surto, e aí a gente tem que ter um protocolo para isso. A pessoa que está do lado, se ela teve um surto na empresa, quem acolheu ali, quem falou com ela, como foi esse atendimento? Então, a gente tem que fazer um fluxo de atendimento. Então, isso a gente pode fazer para a empresa, atendendo, orientando atendimentos individuais, com foco no equilíbrio emocional e a autorregulação da sua saúde. Então, proteção é criar um ambiente onde o trabalhador possa existir sem adoecer. Pode ir para outra. E o bem-estar, que é o centro da cultura organizacional moderna. Pessoas emocionalmente saudáveis, elas produzem melhor, criam melhor e permanecem mais tempo. As empresas que já usam, fazem o bem-estar, os programas dentro das empresas, elas já estão bem na frente, né, com isso. O terapeuta, ele contribui para a cultura de bem-estar, com rituais corporativos de pausas, programas semanais de reequilíbrio emocional, trilhas personalizadas de saúde integral, acompanhamento de grupos vulneráveis e ações de acolhimento empático. E a Organização Internacional de Trabalho, ela define bem-estar como o estado em que a pessoa expressa seu potencial, contribui com significado e vivência, segurança física, emocional e social. Então, é tudo, né? Isso é o bem-estar. E isso está lá na OIT, né? Como todos eles estão na OMS e na OIT. Então, todos nós, todos os trabalhadores precisam disso. Todos nós como pessoas, né, também. Pode ir.
Então, como a Ivanise bem falou ali, muito, muito bacana, né, explicou muito bem, você não entra como terapeuta espiritual, curador ou quem faz relaxamento, né? Você entra como especialista em regulação emocional e bem-estar, e responsável por auxiliar as equipes a manter estabilidade emocional e mental, facilitador de prevenção e promoção de saúde. Sua atuação reduz riscos psicossociais previstos nas normas, todas aquelas que a gente falou. A norma NR17, ela já fala, desde 1996, ela já falou disso. Já tem escrito lá no risco psicofisiológico, que é psico e fisiológico. E só que não deram atenção, até que a NR1 teve que traduzir isso aí para risco psicossocial. E parceiro estratégico do SESMIT, que é o Serviço Especializado em Saúde, Segurança e Medicina do Trabalho, e do Recursos Humanos, que é o RH. Então, a gente complementa, não substitui a atuação técnica da saúde e segurança do trabalho. Tem a parte deles e tem a nossa, como a Ângela mesmo falou para vocês, né? A gente vai entrar no plano de ação, como todas falaram, né? A gente vai entrar no plano de ação, não fazendo o levantamento do risco. O promotor de cultura organizacional saudável, ajudar a criar ambientes de segurança psicológica, pertencimento e equilíbrio. Então, as empresas, elas pensam em ROI, que é o retorno sobre investimento. E nós, a gente entrega o quê? RHO, retorno humano organizacional. Acho que é isso. Isso, muito, muito bom, Elaine. É muito gostoso, assim, eu acho que a gente ganha uma visão tão maior e mais completa, né? Quando a gente vê por todos os lados aqui, às vezes a gente enxerga as coisas por uma única perspectiva. E aí a gente está vendo um pedacinho. E só quando a gente enxerga de várias posições diferentes é que a gente passa a ter uma visão 360 graus, né, daquilo que realmente envolve. Bom, eu compilei aqui algumas dicas aqui das quatro especialistas para vocês. Vamos lá, nosso presentinho, vamos dizer assim, de dicas de coisas que você precisa ter atenção para você poder executar esse trabalho de sair dessa coisa do atendimento individual e passar para um atendimento coletivo, né? Sair de pequenos contratos e ir para grandes contratos com volume de pessoas, né? E que às vezes as pessoas que você atende dentro da empresa ainda ficam mais pessoas que vão conhecendo o seu trabalho e também vão para se consultar com você no atendimento individual direto lá para o seu consultório. Então é um giro muito grande que tem aí. A gente está falando de uma possibilidade de você dar não só um passo em direção ao crescimento, mas um crescimento realmente exponencial, algo muito grande, né? De talvez você ter uma clínica com várias pessoas, de você ter um outro tipo de estrutura, de você ter uma estabilidade muito maior do que aquela que você tem agora. E para isso, o que a gente precisa? Se profissionalizar. Não é se profissionalizar aprendendo mais sobre as técnicas que você já conhece, mas é sobre o que as empresas esperam de você, enquanto terapeuta, em relação a trabalhar com elas para mitigar esses riscos psicossociais, estar alinhado em NR1, ter números melhores dentro da sua empresa, como as meninas falaram aqui, a Isabela falou essa questão da reputação da empresa, de como a produtividade é melhor quando as pessoas estão bem, né? Então, o que você precisa fazer para poder ir para esse novo patamar, né? Então, a gente tem aqui na nossa listinha, ó, compreender como são feitos os inventários de riscos psicossociais. Lembra que a gente comentou ele, é o que você vai usar ali como anamnese. É você que vai fazer esse inventário? Não. Ele vai ser feito para um outro tipo de empresa. Só que quando você entra para trabalhar, você vai ter que solicitar esse material e você vai ter que saber ler e saber interpretar para poder ter um diagnóstico mais preciso, né? Se você não sabe disso, você não vai pedir esse material, você não vai ter informação correta. Aí realmente você vai lá, vai fazer alguma ação, não necessariamente essa ação vai dar o retorno que é necessário, e se ela não der o retorno que é necessário, pode ser que não renove e você não continue lá, né? Então a gente precisa saber ler esses relatórios, esses inventários todos, os laudos e tal. Aprender a interpretar
tudo isso. Então, o que que isso quer dizer, tá? Este risco psicossocial, este fator de risco psicossocial, o que desencadeia esse fator de risco? Como esse fator pode ser tratado para que ele não amplie? Precisa ter esse conhecimento, né? Definir estratégias de atendimento que efetivamente reduzam os riscos psicossociais levantados no inventário. Então, como a gente falou, o que que realmente vai resolver o problema, saber dar o remedinho certo, vamos dizer assim, né? Saber avaliar a efetividade dessas ações que foram realizadas, apoiando a empresa a reduzir os seus riscos e assim atender as normas de segurança. Então, como que você vai fazer esse monitoramento? Como que você vai saber o resultado que deu? Você está acostumado a ver o resultado de um indivíduo no seu consultório, mas e o resultado de um coletivo que se conecta com uma norma? Você vai ter que aprender também. Está preparado para atender essas exigências da norma? Quais são as documentações necessárias? A Isabela falou bastante sobre isso. Tem vários tipos de documento, por quanto tempo eu tenho que guardar, como que eu faço, né? Conhecer e atuar sobre o código de conduta de atendimento em empresas. Tem várias coisas que a gente não pode fazer dentro de uma empresa e, eventualmente, às vezes a gente vê que acontece de algum terapeuta fazer, a empresa corta o contrato imediatamente, né? Então a gente precisa conhecer, é um outro universo, a linguagem é outra, a sua maneira de se relacionar é outra. A gente precisa dominar essa linguagem, esses códigos condutas do universo corporativo. Saber orientar a empresa a fazer dedução fiscal do seu trabalho como terapeuta, né? Então, assim como você tem lá o seu imposto de renda de pessoa física, e aí você vai juntando, não sei, despesas de plano de saúde, despesa de hospital, de alguma coisa assim, despesas educacionais, para ter dedução do imposto de renda, as empresas fazem a mesma coisa. E atividades de saúde ligadas à área de PIX podem ser deduzidas do imposto de renda. Só que você precisa saber isso, você precisa saber como faz, qual é o documento necessário para você ensinar para a empresa, porque geralmente a própria empresa não sabe. E olha que baita argumento de venda que você tem, né? Não, mas olha, o trabalho que eu vou fazer, você pode deduzir do imposto de renda. Isso é muito bom, ajuda muito na sua negociação. Ter um modelo de contrato para atendimento empresarial, como a Isabela falou, é extremamente importante. A gente não vai usar um contrato aí da inteligência artificial, do Google, que você pegou alguma coisa assim. Ele pode, inclusive, depor contra você. Você pode ter um problema grave, às vezes, por conta disso depois. Você precisa ter um contrato correto, né? Estudar e se desenvolver continuamente nas questões que atingem tudo isso aí do universo corporativo, então. E aí, o que que acontece? Para ajudar você a compreender tudo isso mais a fundo, a se preparar, a gente tem aí presentinhos e oportunidades, e o principal deles é o nosso programa de capacitação, Terapeutas Integrativos na Empresa, atuação em riscos psicossociais alinhadas à NR1. Para quem for participar desse programa com a gente, ele tem início no dia 15 de janeiro. São 30 horas de programa e você estará com nós quatro para ter uma visão bastante ampla aí e realmente entender tudo isso, saber no detalhe, ó, vou contar um pouquinho da minha parte ali, a gente vai entrar mais a fundo nessa questão das MRs, a gente vai conhecer cada uma das categorias de risco psicossocial, o que que desencadeia cada uma delas, qual o nível ali de gravidade que pode ter dentro disso, que ações que podem ser feitas para mitigar esse tipo de risco. Como as meninas falaram muito bem ali, a gente precisa saber conversar com as outras áreas da empresa, né? A Isabela falou, não é um trabalho que você vai fazer sozinho, você vai ter um conjunto grande de outros profissionais lá dentro da empresa que estarão trabalhando, então precisa ter todo esse domínio aí também. A gente vai falar sobre como que você prospecta uma empresa, como que você conversa com eles, precificação, quais são esses caminhos de entrada dentro da empresa. Ivanise, quer contar um pouquinho aí da sua parte, do que você vai aprofundar também com o pessoal? Claro, com certeza. É bem importante, né, vocês saberem navegar nesse mundo aí corporativo. E a primeira porta de entrada é o RH, como eu falei para vocês, é com o RH que vocês vão sentar. Então, como ter esse linguajar do RH? O que que o RH está procurando? Que soluções que vocês precisam apresentar para os RHs, para eles comprarem o serviço de vocês, né? Como me posiciono enquanto terapeuta Pix dentro de uma empresa, né? Como que eu navego nesse mundo corporativo, que é um mundo
desconhecido para vocês, é um mundo complexo, mas que se você souber se posicionar, você se capacitar para isso, você consegue com certeza trazer muitos benefícios e parcerias grandes de longo prazo com o RH, mas você precisa saber como que tudo isso acontece, como que isso vira número, que o RH está procurando, como que ele entrega isso, como ele transforma isso em relatório, como que ele apresenta isso para a gestão, e você é parte desse todo, então você precisa entender um pouco mais disso para saber se colocar nesse lugar e sentar nessa cadeira de parceiro estratégico das empresas junto com os RHs. E aí a gente vai falar um pouquinho mais a fundo sobre isso nas nossas aulas aí no nosso curso para os terapeutas PICS, né? Muito bem. Isabela, quer contar um pouquinho do que você vai aprofundar também? Você contou que vai ter um modelo de contrato, né? Que o pessoal vai poder utilizar esse modelo junto aí com as empresas com as quais eles forem trabalhar, mas tem um conjunto grande aí também de coisas, né, que você vai ensinar. A ideia aqui é trazer uma visão da legislação trabalhista, né? Porque como a gente vai estar lidando com pessoas dentro do ambiente de trabalho, acho muito importante essa visão, tanto para a liderança como qualquer profissional que está dentro de uma empresa, entender as regras e a lógica da legislação trabalhista, para cuidar do ambiente de trabalho, que esse vai ser o objetivo dos terapeutas. Então, a ideia é não ser uma aula de direito, juridiquês, mas sim trazer essa visão sistêmica, do impacto da lei no nosso dia a dia, dentro do ambiente, dentro da empresa, né? E também trazer essas questões contratuais de relacionamento, de limite. A gente vai ter um contrato. A ideia daqui do curso, né? A gente apoiar as pessoas, os profissionais, nesse processo de ingresso dentro da empresa, com maior segurança jurídica. Então, a gente entendeu que era importante, né, Angela, ter um contrato, um modelo, com algumas condições, lógico que vai ter que ser preenchido com o serviço que cada um for fazer, mas tem um modelo de condições importante a serem observada por vocês dentro de uma atuação dentro do universo corporativo. Muito bom. Elaine, quer contar um pouquinho do que você vai aprofundar também? O microfone está fechado. Opa. Vai. Então, sobre as práticas integrativas e complementares de saúde, sobre a história, né, das práticas, vocês entenderem tudo o que acontece dentro da política nacional, né, de práticas integrativas, quais as práticas que podemos fazer no ambiente corporativo, por que podemos fazer, algumas não dá para a gente fazer, falar das evidências científicas, falar sobre a conexão saúde e segurança do trabalho, RH, as práticas, saúde mental, cultura organizacional, os programas de bem-estar, promoção, proteção, e falar sobre as normas também, né? As NRs mais importantes que a gente precisa usar, até a NR7, que é o Programa de Controle Médico Saúde Ocupacional, que a gente vai ter que conhecer bem. Então, vamos entrar mais profundamente em algumas outras normas. Muito bom, Ok? isso mesmo. Vocês conseguem ver aqui na tela, são 8 módulos que a gente vai trabalhar, e a gente tem um módulo final ali, o 8, onde a gente vai falar sobre ROI, né? Então, esse retorno, a gente vai apresentar como que a gente consegue levantar e entender o retorno do investimento que a empresa está fazendo em saúde mental, como que ela tem esse retorno, né? E isso é fundamental. A empresa ela quer contratar alguém que consegue mostrar como tem esse retorno. Na verdade, a gente, na nossa vida pessoal também, quando a gente compra alguma coisa, a gente quer ter clareza do retorno que a gente vai ter com aquela compra que a gente está fazendo, com aquele dinheiro. E com a empresa, mais ainda, né? Bom, para vocês terem um pouquinho mais de informação, então, como é que vão funcionar essas 30 horas? 6 horas vão ser ao vivo, tá? A gente vai ter 3 aulas ao vivo nos dias 15 e 26 de janeiro, 9 de fevereiro, via Zoom. E as outras, então, 6 horas, as outras 24 horas são de aulas gravadas, né? São 8 módulos gravados, mas essas aulas que são ao vivo, elas também serão gravadas e ficarão disponíveis. Então, não posso assistir ali, não tem problema assistir depois. Depois que terminar o prazo, vai estar todo o conteúdo inteirinho gravado, ele fica disponível também, aí você tem acesso por um ano a esse material,
tá? A gente tem algumas questões aqui de descontos por lote, né? Dependendo aí de quando que você vai entrar. Então, até o dia 19 de dezembro, a gente tem 10% de desconto, que é o primeiro lote. Depois, até o dia 31 de dezembro, vai o segundo lote com 5%. E a partir do 1º de janeiro de 26, começa ali o valor padrão, que é de 1.880. Esse valor ele pode ser dividido em até 10 vezes. E aí é o seguinte, pega aí o seu celular e escaneia esse QR Code, tá? Escaneando esse QR Code, o que que vai acontecer? A gente só vai pedir ali alguns dados seu nome, seu e-mail e tal, para a gente ter essa informação. E aí, terminando de preencher, ele já vai abrir uma página com um link para você clicar, que é o link de uma pasta. Nessa pasta tem todos os slides aqui dessa apresentação, tem as informações também sobre o curso e outras informações aí que eventualmente você possa querer e possa precisar. Aqui estão as nossas mídias sociais do IBRP, minha, da Elaine, da Isabela, para vocês nos seguirem aí. A gente no IBRP a gente coloca bastante informação, a gente coloca muitos vídeos com dados, com pesquisas nacionais e internacionais, e que também são geralmente muitas fontes boas para vocês usarem quando vocês estão indo na empresa, conversando e negociando. Precisando de algo mais, aqui tem o nosso WhatsApp e o nosso e-mail também. Foi um prazer enorme estar com vocês. Desejo muito sucesso. Espero que a gente se encontre aí nessa capacitação longa para a gente poder trocar muitas ideias, muitas figurinhas e ajudar você a ir para um outro patamar, um outro estágio na sua carreira e na sua profissão. Meninas, querem fazer aí alguma palavrinha final, considerações finais? Eu só gostaria de agradecer a todo mundo pela participação, por ficar aqui conosco e vejo vocês aí no nosso curso, no nosso treinamento, com certeza. Bem, quero agradecer, a presença aí do pessoal e estou aqui animada para compartilhar com eles mais experiência, para ajudar nesse processo que precisamos muito de terapeutas com mente aberta nesse processo, que é um processo de inovação no ambiente de trabalho, né? É um processo de evolução, dentro das organizações e a gente precisa dessa experiência humana aí dentro do ambiente corporativo. E eu vou falar um pouquinho aqui, as empresas, elas precisam de especialistas em saúde emocional e práticas não medicamentosas, né? Então, quem tem essa formação? Nós, terapeutas integrativos. Então, esse curso, ele não é apenas sobre NR1, é sobre futuro, é sobre protagonismo, é sobre levar as práticas integrativas para onde as pessoas mais precisam, que é onde a gente passa um terço, né, no ambiente de trabalho, um terço da nossa vida no ambiente de trabalho. Então, venham com a gente para esse curso. Um abraço a todos. Muito bom, obrigada. Espero que a gente possa se ver em breve.